Fala galerinha, tranquilo? Olha eu aqui de volta, como combinado. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui, abordagem inicial em APH, suporte básico e suporte avançado, tá certo? Eu vou ensinar vocês a organizar as ideias para que a gente não possa fazer nenhuma besteira diante de um atendimento, seja ele qual for, no trauma, com esse paciente clínico, enfim, na rua, em casa, no hospital. Vou ensinar aqui a vocês organizarem isso da melhor forma possível. Vem comigo aqui, ó. Primeiro, antes de tudo, antes de você entrar no protocolo de urgência e emergência, antes de você pensar em protocolo, eu vou pedir que vocês decorem 3 coisas básicas para o resto da sua vida. Foca aqui, ó. Você vai fazer 3 perguntas para você. Primeira delas, quem eu sou? A segunda, onde eu estou? A terceira, o que eu tenho? Isso não é protocolo, isso eu estou falando para vocês pensarem no todo. Antes de vocês entrar no protocolo, se esconde, peça 10 segundos, dependendo da sua ansiedade, do seu nervosismo. Atender vítimas em urgência e emergência, para quem não tem prática, gera uma adrenalina. Então essas 3 perguntas fazem com que você baixe a sua adrenalina, que você entre no raciocínio lógico, aí sim para você avaliar uma cena, entrar no protocolo de urgência e emergência. Então não esqueça, quem eu sou, onde eu estou, o que eu tenho. Eu sou quem? Eu sou um enfermeiro, eu sou profissional de saúde, eu sou médico, fisioterapeuta, socorrista, brigadista. Quem eu sou? Que procedimento eu vou atender? Quais são as minhas limitações? A segunda dela, onde eu estou? Eu estou num ambiente que eu possa me organizar, eu estou no hospital, e o que eu tenho? Eu tenho EPIs, eu tenho um esfigmomanômetro, eu tenho um material para aferir uma perfusão tecidual, o que eu tenho? Então, quem eu sou, onde eu estou e o que eu tenho. Vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, sempre do maior para o menor, do mais grave para o menos grave, tá certo? A PCR é a última coisa que nós queremos atender, porque depois dela não há mais nada, você está no fundo do poço, tá certo? Então o que eu devo fazer para eu atender aqui a PCR? Rapidinho, primeira coisa, eu vou fazer uma avaliação inicial, aquela rapidinha lá, senhor, checa o pulso central, profissionais de saúde, sempre pulso central, carótido, femoral, em criança, braquial, tá certo? Para leigos diferencia um pouquinho, mas o foco aqui é profissionais de saúde, certo? Então sempre pulso central. Senhor, não tem pulso, o que nós vamos fazer? Antes disso, peça ajuda para a unidade se você estiver na rua, ou se a equipe estiver ali, já estará te dando um suporte, certo? RCP, protocolo do CAB, simples assim. Apesar de a PCR ser a coisa mais temerosa que podemos encontrar, mas dentro do protocolo, principalmente no APH, ela é a mais rápida de você pensar. Fez a avaliação inicial, checou o pulso, não tem? Durante 2 minutos, reavalia, aí se você tiver um DEA, aí já nós vamos pensar no suporte básico ou avançado. Aqui é só para organizar as ideias, beleza? Então a PCR é a mais grave e é onde nós não queremos chegar, beleza? A segunda delas, PR, parada respiratória, beleza? Aqui nós vamos seguir o protocolo um pouquinho diferente. Nós vamos entrar lá no ABC em vez de fazer o CAB. Por quê? A prioridade aqui é vias aéreas, tá certo? Então aí o protocolo muda. Lá a PCR eu estou falando de circulação, aqui eu estou falando de PR. Ele ainda tem pulso, porém não respira. Onde eu vou encontrar isso? Eu posso encontrar isso numa pessoa engasgada, eu posso encontrar isso numa pessoa afogada, tá certo? Então eu vou fazer aqui ventilações de resgate no adulto de 1 a 5, de 1 a 6 segundos ou de 1 a 5 segundos durante 2 minutos. Reavalia o paciente, vê se ele não entrou em PCR. Se ele continua as ventilações. Se ele entrar em PCR, nós vamos para o primeiro protocolo que eu falei, parada cardíaca RCP, tá certo? Falando aqui um pouquinho do afogado, nós temos que fazer uma avaliação, lembrando aí que aí é para uma outra aula, mas o afogado ele tem níveis de afogados, ele vai de 1 a 6, nível 1 a 6, então ou grau 1, grau 6, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Falando rapidinho, a pessoa que entra aí, por exemplo, em uma piscina e rapidamente é retirada, um resgate rápido, ela só tem tosse, tá agitada, ficou nervosa, então o que nós vamos fazer aí? Acalmar e aquecer, observar se tem
espuma. Se não tiver espuma, não há necessidade de desespero. Essa vítima é grau 1, o nível de mortalidade aí, por esse motivo é praticamente zero. Aí nós temos o grau 2, que é a vítima que fica submersa, ela há uma aspiração, e aí ela há espuma quando ela faz tosse, porém ela não tem dificuldade no drive de respiração, ela não está nem gasp e nem com respiração agônica, ela só tem tosse com um pouco de espuma. Essa pessoa precisa de um pouco de mais de cautela. Oxigênio de preferência, não precisa a 15 litros, nós colocamos ali 6 litros, está de bom tamanho. Isso é, se tiver já um suporte. Se for um atendimento aí de APH sem unidade, aí encaminhamos para o hospital o mais rápido possível. Então esse é o grau 2, a pessoa aspira, tem tosse, porém com espuma. O grau 3 e o grau 4 normalmente são os mais complexos de ser avaliado num olhar geral. Por quê? Eles são bem parecidos, tem espuma, respiração dificultosa, o drive já não é tão excessivo e essa pessoa precisa de intubação orotraqueal, oxigênio a 15 litros. O que diferencia do 3 e para o 4? O 4 você entra em estado de choque, perfusão tecidual prejudicada, a pessoa já está em choque. No 3 ainda não há o prejuízo ainda de oxigênio nas extremidades. Então a diferença de um para o outro é perfusão tecidual. Aí nós temos que fazer uma avaliação de sinais vitais mais adequada para que a gente chegue a um prognóstico eficiente. Diagnóstico, perdão. O 5 e o 6 eu acho o mais simples, porém são os mais graves. O 5 é caracterizado pela ausência de respiração, certo? Aí entra aqui, ó, ventilações de resgate, de 1 a 6 ventilações durante 2 minutos. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, ventila. 1, 2, 3, 4, 5, ventila durante 2 minutos, tá certo? Então grau 5, ventilações de resgate. Afogado grau 6 é o mais complexo, que a gente volta lá, ele já está em PCR, ele está em parada cardíaca, aí nós vamos para o protocolo 1. O maior problema do camarada em PR, no grau 5 e grau 6, gente, principalmente o 5, o nível de letalidade chega em torno de 45%, e no grau 6 ele chega a 93% de mortalidade. Por quê? Isso serve para uma outra aula, a gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso, sobre ritmos cardíacos. Nós lembramos lá de chocáveis e não chocáveis. No grau 6, a probabilidade do afogado entrar em sistolia é de 90%. Não que ele nunca vai entrar, pode ser que ele tenha um infarto e aí sim teve um ATV, FV e se afogou. Mas se a causa foi hipóxia, ausência de oxigênio, possivelmente ele entra ESP e sistolia. Ou seja, são os ritmos mais difíceis da gente reverter. Então, prestem atenção nas crianças, praias, piscinas e clubes. Pessoas que são submersas durante muito tempo, a reversão e o prognóstico dele possivelmente será a morte, em torno aí de 93% de possibilidade de morte. E ficamos aqui, o Heimlich manobra para desobstrução de vias aéreas, obstrução de corpos estranhos, que é o engasgo, também fica para uma próxima aula, mas o que eu quero que vocês peguem aqui agora é isso. Segunda opção mais grave será a obstrução de vias aéreas por corpos estranhos ou afogado, ou enfim, parada respiratória. Então o protocolo que se segue é esse, tá certo? E em todos os casos, peçam ajuda, não brinquem com a vida de ninguém. Pequem sempre por excesso, não esqueçam disso também. Sempre vocês vão pecar por excesso. Pensa sempre grande, por isso que eu coloquei do menor para o maior, do maior para o menor. A gente tem que pensar grande. Ah, eu tenho dor no peito, irradiando para o braço, possibilidade de infarto, possibilidade de uma PCR ali assistida. Pensa grande. E aí sim você vai diminuindo ao decorrer da sua avaliação, mas nunca seja negligente ou imprudente. Pense grande em situações de emergência, certo? E aqui no terceiro nível nós temos o choque, tá certo? O choque, gente, apesar de ser o mais complexo, numa situação de raciocínio, você tem mais informações, você vai fazer uma avaliação, porém lembramos que a gente passou por 2, ou seja, nós não queremos chegar no primeiro que eu falei para vocês agora, na PCR. Então ainda estou em estado de choque, eu consigo reverter dependendo da situação, dependendo do choque. Se for um choque hipovolêmico, eu posso conter hemorragia, ótimo, acabei de resolver um problema. Ele não vai entrar em choque, não terá uma PR por causa de um choque hipovolêmico, é um choque
reversível, conseguir resolver a situação. Então aqui no terceiro grau você vai fazer o quê? Um exame secundário. É aqui que você entra no protocolo. Se eu vou fazer um exame, se eu vou fazer o CAB, se o camarada é traumático, se eu vou fazer o X, ABCDE, se eu vou fazer o ABC, se é vias aéreas. É aqui que nós entramos no protocolo para evitar, tá certo? Uma PCR. Então eu vou ver se o paciente é instável, se ele é estável, aqui eu vou dar início ao suporte inicial, se eu vou fazer uma avaliação, se eu vou ter oxigênio, se eu vou ter que fazer um torniquete. É aqui onde eu faço tudo isso, certo? E numa sequência, eu botei aqui, nós vamos fazer o sampler. O sampler, se você está fazendo o sampler, ótimo, respira. O paciente está conversando com você, você consegue avaliar sinais e sintomas, esse paciente está consciente, você vai fazer ali, ó, se ele tem alergia, se ele tomou algumas medicações, enfermidades, líquidos ingeridos na última hora, isso também pode ser alimentos, eventos, causas possíveis, o que ocasionou a situação dele estar aqui agora, tá certo? E aí depois nós entramos aqui, ó, no transporte. Eu botei glicemia aqui, porque normalmente a gente se depara muito com essa situação da hipo e da hiperglicemia, o que fazer, tá certo? Eu botei aqui só para a gente caracterizar o choque, aí eu tenho que falar de todos os choques, mas a glicemia é um estado de choque, tá certo? A hipo normalmente é onde nós tem que ter mais atenção, porque ela me leva ao choque grave e a possibilidade de eu entrar em uma PR é mais acentuada, é mais aguda, é mais vigente, tá certo? E aí sim, gente, a gente faz uma avaliação para fazer o transporte. Eu vou ver se o paciente ele é vermelho, amarelo, laranja, se você estiver dentro do hospital, se eu estiver na rua, método STAR. É nesse momento, no choque, que nós fazemos toda essa avaliação para que nós chegamos, para evitarmos chegar a uma PCR, que seria o último estágio e aonde nós não queremos chegar de forma alguma, tá certo? Então essa é a melhor forma de você atender a vítima em qualquer situação, seja ele no suporte básico, avançado, dentro do hospital, no shopping, almoçando, na sua casa, no churrasco. O protocolo se organiza a essa forma, tá certo? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se gostou, por gentileza, eu estou entrando na onda agora, dá um joinha, dá um like, se inscreve no canal. Vou estar dando sequência aqui em outros vídeos para que vocês tenham aí uma facilidade no entendimento de urgência e emergência e assuntos oportunos diante à saúde, certo? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.